Glória a Deus. Deus seja louvado por seu amor e graça. Que a paz de Cristo esteja em cada coração. Amém, amados irmãos? Cada um de vocês que aqui estão, bem como a vida de cada um de vocês que nos assistem por meio da internet, em nome de Jesus. Deus abençoe. Nessa noite eu quero compartilhar a palavra de Deus. Lá em Lucas, capítulo 18, é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para essa noite, em nome de Jesus. Versículo 10, diz assim a palavra do Senhor, irmãos: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, e eu peço que o Senhor fale em cada coração, conforme a tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Quero falar com os irmãos nessa noite sobre a oração do fariseu e a oração do publicano. Amém? Quero falar nessa noite sobre a oração do fariseu e a oração do publicano. Primeiramente, para quem não sabe, os fariseus, eles eram os religiosos da época, considerados também doutores da lei, e que opinavam muito no sinédrio sobre todas as coisas que eram concernentes à lei que Moisés, por meio de Deus, tinha dado ao povo. Havia ainda um grupo que a Bíblia chama de saduceus, e esses tinham muito atrito entre os fariseus, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição que os fariseus acreditavam. E os fariseus se consideravam pessoas que seguiam a lei de uma forma extrema. Os fariseus eram um tipo de pessoas extremistas da lei nos dias de hoje. Nos dias de hoje seria assim. Foram os fariseus que pegaram a mulher em adultério e levaram até os pés de Jesus para que ela fosse apedrejada. Então, para nós entendermos quem eram os fariseus, esses chamados doutores da lei, e que opinavam nos julgamentos do sinédrio. E eles eram pessoas que batiam muito de frente contra o ministério de Jesus. E os publicanos, de uma forma bem simples para entendermos, eram os cobradores de impostos. Eram aqueles que iam a mando dos políticos da época, se é que podemos dizer assim. Ainda que naquela época a política não imperava como hoje, porque o que os imperadores ditavam era a lei. Então havia uma grande discórdia dos judeus contra os publicanos, porque os publicanos cobravam os impostos do povo judeu que estava sendo, de certa forma, Roma estava ali tentando colonizar Jerusalém, mas Roma estava com poder sobre Jerusalém. Tinha deixado apenas que Jerusalém continuasse com seus ritos religiosos, mas Roma cobrava imposto de tudo de Jerusalém. E os publicanos eram as pessoas que iam na casa dos judeus para recolher os impostos. Então os judeus, e principalmente os fariseus, tinham essa rixa, essa contenda, essa raiva, um ódio mesmo contra os publicanos. O publicano mais conhecido da Bíblia que nós ouvimos falar é Zaqueu, né? Que quando Jesus foi cear na casa dele, né? Aquele que então estava ali em cima do sicômoro,
E quando Jesus encontra com ele, fala: desce depressa, Zaqueu, que hoje me convém cear em tua casa. Zaqueu se tornou conhecido porque ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado, ou seja, roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Mostrando ali o arrependimento de Zaqueu. Por quê? Porque a maioria dos publicanos roubavam, eles iam para colher os impostos, e se era, por exemplo, 100 denários, eles colocavam 110 e ficavam com 10 reais dos denários a mais, e muitos daqueles publicanos eram ricos por conta disso. Então os fariseus odiavam eles. Aí a Bíblia nos diz aqui que Jesus, ele traz aqui uma parábola, onde esses 2 homens, o fariseu e o publicano, subiu ao templo para orar. Eles foram orar. Eles estavam ali para orar. E é muito interessante que a Bíblia relata, primeiramente, a oração do fariseu. E é isso que eu quero, por isso que eu disse para vocês falar rapidamente nessa noite. Esses 2 tipos de oração, a do fariseu e a do publicano. Que tipo de cristãos nós temos nos dias de hoje dentro da casa do Senhor? Ou aqueles que talvez não sejam tão assíduos, mas que se dizem cristãos? Oração de fariseu ou oração de publicano? Crente fariseu ou crente publicano? Olha como é interessante, irmãos. A Bíblia diz que o fariseu, estando em pé, lá no versículo 11, estando em pé, orava consigo desta maneira. Irmãos, atente aqui uma coisa, eu sempre digo para vocês, eu sempre digo algo para vocês. Preste muita atenção que a Bíblia é cheia de detalhes que passam desapercebidos. A Bíblia diz que o fariseu estava em pé. Um dos maiores sinais de arrependimento dos judeus é quando eles se colocavam com a boca no pó. Quando eles se deitavam com o rosto no chão, quando eles jogavam cinza sobre eles e jogavam pó sobre eles e se arrependiam, muitas vezes ficava ali deitado sobre aquele chão com o rosto no pó por muitos dias. Sinal de arrependimento para o povo judeu. Quando a Bíblia vem e diz, já enfatiza de uma vez no versículo 11 que o fariseu estava em pé, já começa aqui o que eu quero falar com vocês. Oração requer 2 coisas principais. Oração requer 2 coisas principais na nossa vida: humildade e humilhação. O Senhor falava isso no meu coração. São 2 coisas principais na oração que nós precisamos aprender: humildade e oração. Tem até uma frase que eu falo que o Senhor me deu num livro, eu escrevi no livro Gloriosas Mensagens, que na fila de Deus não ganha quem chega primeiro, ganha aquele que pede com fé. Mas oração nós devemos aprender que requer 2 coisas principais: humildade e humilhação diante de Deus. Coisas que esse fariseu não fez. Ele já estava ali em pé, querendo passar para as pessoas que ele era um homem justo, correto, íntegro, não estava ali se arrependendo, não estava ali se humilhando, mas estava ali cumprindo com a sua religiosidade. E esse é o perigo de muitas pessoas que às vezes vão servindo a Deus como crentes ou cristãos fariseus, cumprindo com a sua religiosidade. Religião significa religare, está ligado a algo, está ligado a uma divindade. O problema não é a palavra religião, porque é necessário que haja, para se adorar a Deus, uma certa religiosidade, sim, ainda que muitos contestem isso. Religiosidade no sentido daquilo que nós fazemos. Nós temos dias para vir buscar a Deus, não que seja necessário, mas nós viemos cultuar a Deus, nós nos reunimos juntos, a igreja é um organismo vivo, né? Mas não ser um religioso no sentido de fariseu, no sentido de estar fazendo as coisas para Deus como se estivesse fazendo para qualquer um. Não há humilhação, não há humildade para servir a Deus, já está errado. Esse fariseu, ele chega e a Bíblia fala que ele estando em pé,
ele orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou. Veja que ele aparentemente está exaltando a Deus, não parece? Ó Deus, graças te dou, eu te agradeço, né? Deus, eu te agradeço, porque não sou como os demais homens. Aí já começa. Ele não agradece a Deus por algo que recebeu, pela a bênção de Deus. Ele já fala: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como os demais homens. Mas, pastor, que problema? A gente não tem que agradecer a Deus por não estar, talvez, no pecado, por não estar no vício, por não estar no monte, por não estar como a humanidade? Sim, a gente tem que agradecer. Mas nós vamos perceber que a oração do fariseu era uma oração para atacar aquele publicano. Não era algo de coração que ele fazia. A oração dele era para mostrar para as pessoas. E parece que a gente não vê na igreja do Senhor na terra. Não só aqui, na glória de Deus e acolá na terra, orações tipo a dessas do fariseu, né? Crentes que chegam: ó Senhor, eu te dou graça, e tanta palavra bonita. Eu não estou dizendo que seja errado usar palavra bonita para orar, mas precisamos aprender uma coisa: palavras bonitas não convencem o coração de Deus. O que convence o coração de Deus é a verdade. Só o Espírito Santo tem o poder de convencer, por quê? Porque ele ora com gemidos inexprimíveis. Então, se nós não formos verdadeiros, não adianta. O Espírito Santo não trata na mentira. Ele não vai levar lá, né? E esse fariseu, ele chega e fala: eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens. Ele se coloca acima dos homens. Ele já começa a fazer o quê? Se exaltar. Ele já começa a exaltar a ele mesmo. Sabe aqueles cristãos e pregadores e pastores que ele é melhor do que todo mundo? Ele ora melhor. A igreja dele é mais cheia porque ele ora, e ele diz isso. As pessoas vêm aqui porque, eles dizem, né? Porque nós oramos, eu oro e acontece. Já viu pastores e pregadores assim? Não sabe o cuidado que corre com a exaltação a si mesmo, né? E não percebe o que estão fazendo, e se comparam aos outros. Se comparam, sabe? Naquela sua igrejinha, as coisas não acontecem, porque eu não sou igual aquele pastorzinho, eu oro e tal. Parece que a gente não vê nada disso nos nossos dias, né? E eu meditando e pensando: Senhor, que tipo de oração é essa? E aí ele vai e diz assim: eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Irmão, olha para a vida desse fariseu. Se ele era ou não era, ou se ele estava mentindo, é outra questão. Mas se ele era uma pessoa assim que não roubava, não era injusto e nem era adúltero, ele tinha um bom testemunho, não tinha? Olha, era uma pessoa que, aos olhos de todo mundo, era exemplar. Era um cristão exemplar, não roubava, não era injusto com ninguém, né? Aos olhos dele, né? Aos dele, na cabeça dele, eu brinco, né? Na cabeça dele, ele era o campeão. E ele dizia: não sou adúltero. E aí ele vem e diz, ponto e vírgula, né? Nem ainda como esse publicano. Já começa a atacar o irmão na oração. Está orando e atacando o outro. Como Jesus nos ensinou a orar, irmãos? O Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. O que nos ensina? A primeira coisa, vai orar, já começa a exaltar a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O Pai Nosso só nos ensina a exaltar a Deus e viver na dependência de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso, Jesus está ensinando de uma forma bem simples. Vai orar, exalta a Deus, exalta a Deus, exalta a Deus. Se coloca na dependência dEle, se coloca na dependência dEle. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Dependência de Deus. E não nos deixe cair em tentação, irmãos. Jesus nos mandou sim vigiar e orar para não cair em tentação, irmãos. Mas se você achar que é você mesmo que tem esse poder de te salvar da tentação e do pecado, como muitas pessoas têm pensado no dia de hoje, está enrolado.
O Senhor falou, ó, não nos deixe, nós devíamos orar todos os dias de manhã. Senhor, não me deixe cair em tentação nesse dia, porque a tentação vem todos os dias. E livra-nos do mal. O Senhor Jesus nos diz, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E livra-nos do mal. Sabe, tem cristão que pensa que as coisas acontecem na vida dele porque ele é o tal. E não é o que a oração do Pai Nosso nos ensina. Livra-nos do mal, quer dizer, a nossa vida está debaixo das mãos do Senhor, irmãos. A gente pode se cuidar do jeito que for, mas quem nos guarda é Deus. Quem nos guarda é Deus. Não estou dizendo, não ensino, nós não devemos tentar Deus de nada. Mas quem nos guarda é Deus. Em vão é o trabalho da sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Então, oração, duas coisas principais o Senhor falava no meu coração. É humildade e humilhação. Jesus disse, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então quer dizer, o humilde, ele tem tudo com Deus. Ele não precisa fazer barganha, ele não precisa fazer troca, ele não precisa falar isso e aquilo, não. Não são as palavras bonitas, que bom, né? Que Deus não falou, só vai alcançar meu coração quem orar bonito, quem orar igual aqueles pastores. Não, é verdade. Talvez a oração seja simples, talvez a oração seja igual a Diana, que as palavras mal saíam da boca dela. E tem gente que vai, oi irmão, você não sabe orar direito? É porque você não fala em língua? É porque você não dá espetáculo? Não. A questão é verdade o que você está orando? A questão é, você está sendo humilde diante de Deus? Tudo isso, irmãos, são coisas que precisamos aprender sobre oração. E aí, ele continua, né? Eu não sou como este publicano, humilhando o outro. Porque ele se achava o tal. E ele vai e diz assim, ó, no versículo 12. Eu jejuo 2 vezes por semana. Não me responda, mas tem alguém aqui jejuando 2 vezes por semana? Ele dizia, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. Olha só, que homem exemplar, né? Aos olhos dele, né? Aos olhos dele, na cabeça dele estava arrasando, né? Que exemplar, né? Jejuava 2 vezes por semana, não roubava, não adulterava, não era injusto, né? Olha, quantas qualidades, né, aos olhos dele, né? Sabe o que isso mostra, irmãos? Nós não somos nada sem Deus. Sabe o que isso mostra? Nós não temos nenhum direito de acusar ninguém por nada, ainda que a gente possa, aos nossos olhos, achar que a nossa vida está corretinha, sabe? Eu estou tão correto, mas aquele fulano vai para a oração do fariseu e do publicano, que daí a gente vai aprender. E aí, irmãos, olha só, ele era uma pessoa ali justa aos olhos dele, diante de Deus e diante da lei, né? E olha o publicano. O publicano, no versículo 13, a Bíblia diz que Jesus diz que ele, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha a oração do publicano. Ele não queria nem olhar para o céu, né? Não queria a oração dele é de humilhação. Não usou nenhuma palavra do que ele fazia ou deixava de fazer. O que ele diz? Senhor, eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. O que a gente aprende, irmão, com oração? Aprendemos que todos nós deveríamos pedir perdão todos os dias. Porque nós erramos, falhamos, pecamos. Porque a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Porque elas se renovam a cada manhã. Não é por causa de nada de nós, irmãos. Você pode passar 100 anos na igreja, vindo todos os cultos, jejuando sei lá quantas vezes por semana for, sendo fiel a Deus no seu propósito, honrando a Deus com tudo que Ele te dá,
Podemos fazer tudo isso, mas de nada valerá se o fizermos por fazer. Se o fizermos para mostrar para alguém, sabe? Aquela questão do ser humano, ele faz para mostrar para alguém. Ele ora, mas alguém tem que ver ele orar. Ele faz aquilo, mas alguém tem que ver ele fazer. Ele dá com a mão direita, mas a esquerda tem que falar para todo mundo. Ele faz, sabe? De nada valerá. Então, eu aprendo aqui simplesmente, irmãos, e nós já vamos encerrar para orar, que oração de uma forma bem simples. Eu poderia aqui trazer um estudo, mas eu não marquei nada, eu só estou falando aquilo que Cristo falou ao meu coração. Não precisa de estudos teológicos, precisa de duas coisas: humilhação. A Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mãos de Deus, Ele ao seu tempo vos exalta. E humildade e humilhação diante de Deus. Quer dizer, quando a pessoa é humilde, e ela se humilha, humilhar o que é? Falar a verdade. O publicano chegou e falou: Senhor, eu sou pecador, mereço não, Deus. Mereço estar aqui não merecia não. Senhor, não mereço o céu não. O Senhor sabe que se for por mim, Senhor, eu estou enrolado. Eu preciso que o Senhor me ajude todos os dias. Eu preciso que o Senhor não me deixe cair em tentação amanhã. Eu preciso que o Senhor não me deixe pecar amanhã, Senhor. Eu preciso que o Senhor não me deixe adulterar amanhã, Senhor. Ah, mas eu sou tão justo, eu sou tão santinho, né? Não. Irmãos, a Bíblia diz que é no escorregão, sabe? Que a gente, o resvalar dos pés, você está indo bem, de repente você escorrega e cai. Aprenda algo para nós encerrarmos, que o Senhor nos ensina. Maldito o homem que confia no homem, né? Nós não podemos confiar nem no homem, nem em nós mesmos. Porque o nosso coração também é enganoso. Não acho que você está, né? Estou seguro. Nós só estamos seguros e livres do mal e da tentação se estivermos debaixo da potente mãos do Senhor. Porque, irmãos, hoje nós podemos estar bem, nós podemos até estar vigilantes, nós podemos até estar orando, mas nós não sabemos do amanhã. Por isso, é necessário manter essas duas coisas na nossa vida diante de Deus. Eu não estou falando diante dos homens. Não é você, Deus mandou humilhar, foi diante dele, não é sair humilhando diante dos outros, mas humildade sim é uns para com os outros. A gente não precisa ser como muitos cristãos por aí, que se acham melhor do que todo mundo. Se acha o pregador, prega bonito, canta bonito, a igreja dele vai muita gente, é grande o ministério. Ah, irmão, isso nada vale. Mas tem muita gente, e eu prego aqui para a internet, sabe-se lá para quantas pessoas assistir depois. Não é para os irmãos só que aqui estão, mas quantas pessoas vivem assim. Eu falo: Senhor, tem misericórdia de nós, né? Eu até me esqueci um versículo agora, quem é que diz, mas ele fala, mas não sei se é Davi mesmo que fala: Senhor, tem misericórdia de mim que vou perecendo, né? Não sei se é Davi ou Jó. Tem misericórdia de mim que eu vou perecendo. Porque se não for, irmãos, a misericórdia de Deus, e aí as pessoas querem ganhar muitas coisas de Deus por meio de troca, né? Com coisa que Deus estivesse fazendo troca com alguém, por meio de inverdades, né? De mentira, de falsidade, ou tentando derrubar outros para subir na vida. Mas os olhos do Senhor estão em toda parte. Toda parte. Sabe, irmãos, vou dizer algo a vocês. Sabe o que me diferencia de vocês? Eu, pastor, e vocês, ovelha? Como pessoa diante de Deus, nada. Só tem uma coisa, são posições diferentes que cada um está. Eu tenho o peso de uma responsabilidade de apacentar, de ensinar a igreja do Senhor, e vou responder diante do Senhor por isso. Mas isso não me coloca como melhor do que ninguém. Isaías, obrigado. É Isaías.
Ai de mim, né, que sou pó e vou perecendo, é quando ele vê o trono de Deus. Então, irmãos, se imagina homens na Bíblia que tiveram encontro com Deus, Isaías é um dele, que viu Deus no trono, viu os querubins, os serafins, que nem olhava para Deus, estavam diante de Deus, tampando os olhos, né, com duas asas, com duas voando, né, com duas cobrir os pés. Tem muito, como eu vou falar, tem muito engraçadinho, né, nos dias de hoje, que se acha tal. Tem pastor engraçadinho que eu digo, não é no sentido da pessoa ser legal, engraçadinho no sentido de se achar melhor do que os outros. Nós não somos nada, irmãos. Como diz aquele louvor, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Davi, eu preguei aqui esse tempo atrás, né? Que a Bíblia fala que Jó trata ele como um vermezinho de Israel. Davi fala, minhas vestes diante da tua não passa de um trapo da imundície. Tantos homens de Deus que aos nossos olhos fizeram grandes coisas, mesmo que muitos falharam, e a gente muitas vezes, né? Que nós não sejamos assim, irmãos, como foi esse fariseu. Não estou dizendo para vivermos no pecado do publicano, dos outros erros, não. Mas que a humildade de Deus e a humilhação diante dele esteja sempre nas nossas vidas. Amém? Vamos terminar orando nessa noite, adorando ao Senhor em nome de Jesus. Eu convido ao louvor e que o Senhor esteja tocando na vida de cada um que nos assiste, bem como na vida de cada um de vocês que aqui estão. O Senhor é maravilhoso, irmãos. É pena não, né? Graças a Deus que as pessoas que são fiéis a Deus não vão precisar falar. Mas ninguém vai conseguir falar no inferno que vai estar lá porque mereceu o inferno. Porque estando lá vai continuar sendo arrogante. Ainda que se arrependa, vai estar que nem aquele rico. Manda Lázaro molhar o dedo dele, né? Ainda está no inferno e quer que Lázaro faz favor para ele, né? Manda Lázaro molhar o dedo dele, né? E trazer para refrescar minha língua. No inferno ainda quer o favor do Lázaro, que ele nunca ajudou, né? Porque o justo não vai precisar dizer, Senhor, eu estou aqui porque eu mereci, porque eu errei. Não, o justo vai dizer, Senhor, eu estou na glória, eu vou estar na glória, porque a tua graça me alcançou. Tua graça me alcançou. Senhor, que esse amor tão maravilhoso que é o teu amor, alcance cada vida que me assiste nessa noite. Alcance cada vida que está aqui nessa noite. E encha, Senhor, essa pessoa de alegria. E encha, Senhor, essa pessoa de alegria, Senhor, em nome de Jesus.